Bom, muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aos conteúdos da disciplina de contabilidade de custos, a gente vai ver alguns tipos de custos que são usados pelas empresas, né, principalmente as indústrias, onde eles optam por algum desses custos para fazer os cálculos para formar o preço dos seus produtos. Então, a gente vai falar também agora do custeio departamental. Aqui ele é um sistema de atribuição de custos indiretos aos produtos por meio de departamentos, ou seja, o custo direto ele é fácil de identificar porque ele é diretamente ligado ao produto, né? Então, como nós já trabalhamos o custo direto, ele recai direto no produto, com a matéria-prima, com a mão de obra direta. Então, são custos diretos que atribui-se ao produto. E tem os custos indiretos, tem os custos que a empresa também tem, que vai ser incluído no produto e tem fórmulas de cálculo. Então, nós estamos vendo por parte de departamento. Então, o que, que são os departamentos? Divisões, seções ou setores que compõem um estabelecimento comercial, industrial, empresa bancária, prestador de serviço, entre outros. Com alguns departamentos. As empresas são divididas por departamentos. Né? Então, nós temos o departamento administrativo, temos o departamento comercial ou área comercial, temos a área de produção, pode ter a área financeira, enfim, cada empresa ela tem a sua repartição, tem seu setor, seu departamento. Bom, geralmente as empresas têm no setor o departamento administrativo, a parte comercial e a parte produtiva. Então, para a contabilidade de custos, o departamento é a menor unidade administrativa da empresa industrial, composta por homens e bens, capaz de realizar tarefas homogêneas. Para realizar suas tarefas, os departamentos geram gastos que poderão ser classificados tanto como despesa quanto custos. Então, a gente volta a falar um pouco de despesas e custos. Né? Despesas é aquele gasto que a empresa faz para obter um resultado positivo, ou seja, para obter lucro. Então, por exemplo, a energia elétrica que é paga na sala do setor administrativo, ele é uma despesa. O salário do pessoal do setor financeiro, ele é considerado uma despesa. O custo do telefone, por exemplo, da internet, que a empresa paga do setor comercial também, por exemplo, são despesas, ou seja, são gastos que a empresa faz com o intuito de obter lucro. O custo é aquilo que vai ser embutido no produto, ou seja, estamos fabricando uma cadeira, né? Então nós temos o custo direto e temos custos indiretos. Os diretos são aqueles que estão ligados diretamente ao produto. Os indiretos estão ligados indiretamente, mas têm a ver com a parte produtiva, ou seja, vai entrar no custo do produto para depois ser feita a formação do preço. Certo? Então, para fins de acumulação de custos, os departamentos são de duas naturezas. Temos os departamentos produtivos, são localizados na área de produção, são responsáveis pela fabricação dos produtos. Em cada um desses departamentos são gerados em relação aos produtos custos diretos e também os custos indiretos, que serão atribuídos somente aos produtos que passarem pelo respectivo departamento. Então, o departamento produtivo, né, nada mais é do que a área de produção, onde vai ser alocado nesses produtos os custos que são diretos e também os custos indiretos desse departamento. Os custos diretos são atribuídos aos produtos sem maiores complicações, né, conforme a gente já viu, né, enquanto que os custos indiretos serão atribuídos aos produtos por meio de critérios subjetivos que poderão ser estimados ou até mesmo arbitrados, ou seja, tem o custo, como a gente falou também, né? Que não tem uma precisão, valor exato para te, um cálculo exato para te achar o custo de um determinado produto. Então, existem cálculos, existem métodos que se utilizam para que tu possa formar o custo de um determinado produto. Então, algumas empresas podem estimar que vai ter um custo X para produzir um determinado produto, ou ela pode arbitrar, ou seja, ela pode definir quais os produtos, quais os custos vão fazer parte do cálculo desse determinado produto, certo?
O outro departamento são os departamentos de serviços, né? Também denominados departamentos auxiliares ou de departamentos de apoio, encontram-se em todas as áreas de atuação da empresa industrial. Prestam serviços para toda a empresa, inclusive para os departamentos produtivos, embora os produtos não transitem por eles. Os custos gerados nesses departamentos são todos indiretos, sendo que a melhor maneira de rateá-los aos produtos é por meio da departamentalização. Então, cada departamento tem o seu custo, né? Aquilo que for agregado a custo, cada departamento ele vai ter a sua participação. Então, a indústria produziu lá 10.000 unidades de um produto X, vai fazer o cálculo do custo direto e vai fazer os cálculos dos custos indiretos. Então, tem os custos indiretos do próprio departamento produtivo, que é da própria fábrica, e também dos departamentos de serviço, ou seja, vai ver qual o custo que o departamento administrativo tem em relação àquele produto, qual o custo que o departamento comercial tem em relação a esse custo, a esse produto, e assim sucessivamente para fazer esse rateio. Então a gente vai também falar um pouquinho depois sobre o que é o rateio. Então, o mecanismo é como segue. Olha só, inicialmente identifica-se todos os custos indiretos gerados em cada departamento, acumulando-os nos respectivos centros de custos. Em seguida, os custos acumulados nos departamentos de serviços serão transferidos para outros departamentos de serviços e ou para departamentos de produção. Depois que todos os custos indiretos estiverem devidamente alocados nos departamentos de produção, eles serão transferidos ao produto. Então, é um processo que nada mais é o seguinte, vai fazendo o levantamento desses custos, né, por departamento, ele vai fazendo uma escala até esse valor chegar diretamente no produto. Então, um exemplo, pega o custo do departamento administrativo, já tem o cálculo desse departamento, desse setor, passa para o sistema produtivo e depois esse valor vai ser alocado, ou seja, vai ser colocado como custo do produto que a empresa está produzindo. Lembrando que a gente viu na aula passada também, que se forem mais de um produto, se a empresa fabricar 3 produtos, por exemplo, tem que fazer aqueles cálculos do rateio como a gente fez, né? Produto A, B ou C, então demanda tanto tempo, se for fazer por tempo ou por hora de produção, por mão de obra, enfim, tem várias formas de cálculo. Então, se a empresa trabalha com um produto, ele vai direto para esse produto. Se a empresa trabalha com 2 ou mais produtos, é feito esse rateio, né? Escolhe-se um critério, é feito esse rateio e distribuído nesses produtos. Então, qual que é a importância dessa departamentalização? A primeira etapa, então, ela atribui a atribuição dos custos diretos por meio de controles extra-contábeis, né? Então, são aqueles controles que é feito em planilhas, por anotações, não é envolvido nenhum cálculo contábil, nenhum lançamento contábil, quer dizer, né? Então, olha só, por meio de controles extra-contábeis é possível conhecer os valores gastos com materiais, mão de obra e gastos gerais de produção, que foram aplicados diretamente na fabricação de cada unidade, lote, grupo ou família de produtos fabricados. Então, essa primeira etapa é a parte mais simples, que é os custos diretos. Então, tu consegue ver quanto tu gastou de materiais, né? Quanto tu gastou de matéria-prima para produzir determinado produto. Tu consegue calcular qual foi o valor da mão de obra que foi aplicado, qual foi os gastos gerais de fabricação, porque esses gastos, esses custos, eles foram designados diretamente no produto. Então, essa mão de obra são funcionários que estão trabalhando diretamente na produção, né? Então, são aquelas pessoas que estão trabalhando diretamente na fábrica, na produção. Os materiais são a matéria-prima, os materiais secundários que estão ligados diretamente também na produção. A primeira etapa é bem tranquilo, que é a parte dos custos diretos. Já a segunda etapa, ela atribui os custos indiretos, ou seja, os gastos com materiais, mão de obras e gastos gerais de fabricação, que beneficiam a fabricação de vários produtos ao mesmo tempo, são rateados aos produtos por meio de critérios subjetivos que podem ser estimados ou até mesmo arbitrados. Então, essa segunda etapa são os custos indiretos.
ou seja, tu não consegue identificar qual foi o custo, por exemplo, dessa mão de obra, né, que ela vai ter, que não está ligado diretamente na produção. Então, tu vai ter que fazer um cálculo, um rateio de ver, por exemplo, o supervisor de produção, ele não trabalha diretamente na produção. O custo dele, o salário dele, esse valor tem que ser embutido na produção. Como ele faz o, a revisão de todos os processos dentro da indústria, acaba que ele tem que ter esse custo rateado entre os demais cálculos dos produtos, certo? Métodos de rateio. Temos o método direto. Então, por esse método, gerados nos departamentos de serviços são rateados diretamente para os departamentos produtivos, beneficiados pelos respectivos serviços. E os departamentos de serviços não recebem custo de outros departamentos de serviços, ainda que tenham sido beneficiados pelos serviços de alguns deles. Então, o método de rateio nada mais é do que uma divisão, né? Ele pega o valor do custo total, tu escolhe um critério de rateio e faz com que esse valor seja distribuído na produção total para fazer parte do cálculo do custo, certo? Método algébrico ou de reciprocidade. Por esse método, reconhece a reciprocidade dos serviços prestados entre os departamentos. Adotando esse método, um departamento de serviços poderá receber por transferência parte do custo do próprio departamento que foi transferido para outro. Recomenda-se evitar o seu uso, uma vez que ele incentiva a distribuição reflexiva. Essa questão do método algébrico reciprocidade nada mais é que departamentos estarem trocando, falando assim, trocando valores, né? Passando o custo de um departamento para o outro. Mas recomenda-se evitar o uso, né? Uma vez que pode ter uma distorção de valores. Então, eu trouxe mais aqui para vocês a título de curiosidade e conhecimento dessa parte aí. Método de hierarquia ou de degraus. Não consiste em fixar uma ordem de prioridade entre os departamentos de serviços. A partir dessa hierarquia, né, rateiam-se os custos gerados nos departamentos de serviço entre todos os departamentos, sejam de serviços ou produtivos. Ou seja, a hierarquia é uma ordem, né? Então, começa do maior escalão para o baixo escalão. Também um conceito que a gente traz aqui mais para título de conhecimento. E aí, um outro critério de custeio que existe é o custeio ABC e o custo padrão, tá? O ABC ele vem numa sigla inglesa, que é um sistema de custeio que se caracteriza pela atribuição dos custos indiretos aos produtos por meio de atividades. Então, nós estamos vendo o custeio departamental, ou seja, o custeio ele era feito por meio de departamentos, né? Onde o rateio era feito em cada departamento, departamento administrativo, departamento comercial, departamento produtivo. Já o custeio ABC, ele vai ser utilizado o critério de atividades. Então, o que são essas atividades? São um conjunto de tarefas decorrentes da combinação de recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos, que visa a produção de bens ou a prestação de serviços. O ABC, por meio do qual os custos indiretos de fabricação são atribuídos aos produtos de forma mais justa que as adotadas pelos sistemas tradicionais. Fundamenta-se no fato de que as atividades consomem recursos e os produtos consomem atividades. Então, aqui já é um conceito um pouco diferente dos demais critérios de custeio, né? Alguns autores consideram o custeio ABC ele uma forma de custeio mais justo, ou seja, que consegue chegar num valor mais próximo da realidade. Então, a empresa pode, né, algumas empresas adotam esse custeio ABC por acreditar que sim, é uma forma mais justa de chegar aos valores corretos dos custos dentro das suas empresas. Os recursos são gastos com energia elétrica, aluguéis, materiais, salários, entre outros.
que podem ser classificados como despesas ou como custo, né? Então, aqui voltamos a falar em despesa e custo. Custo sempre lembrando aquilo que está ligado ao produto. E a despesa é um gasto que a empresa faz com o intuito de obter lucro. Por esses motivos, os CIFs, né, custos diretos de fabricação, devem ser transferidos aos produtos com base nas atividades que cada um consumiu. Tá? Então, critério do ABC, também a gente vai trabalhar mais essa parte conceitual, segue para vocês essa parte do conceito, então é um critério de custeio que ele trabalha mais sobre as atividades de cada empresa. E o custeio padrão, o custo padrão, ele é um custo estimado, isso é calculado antes mesmo de iniciar o processo de fabricação. De que forma isso acontece? Ele acontece com base nos custos dos períodos anteriores. Por exemplo, a empresa industrial pode fixar como padrão custos para cada produto a ser fabricado. Assim, define-se o padrão para os gastos com materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Quanto maior for o detalhamento do padrão em relação a cada elemento, componente custos, melhores são os resultados. Então, o custo padrão é um custo onde a empresa ela já estima que vai ter determinado custo para realizar determinado produto. Então, dependendo do produto que a empresa for trabalhar, que a indústria for trabalhar, ela fica é um critério muito fácil de ser trabalhado, né? E tu já sabe que a tua matéria-prima não altera muito o preço, tua mão de obra também não altera muito o preço, enfim, todos os materiais, tudo aquilo que tu utiliza na fabricação daquele produto, não ocorre uma alteração gigantesca, uma alteração relevante nos preços. Então, tu consegue estimar. Então, por exemplo, em 2019, para produzir uma cadeira, eu gastava em torno de R$ 40, por exemplo. E essa média vem se mantendo nos últimos anos. Então, para 2020, eu poderia projetar que o custo da minha cadeira ia continuar sendo de R$ 40. Então, eu já poderia trabalhar o meu preço de venda baseado nesse custo. Claro que, digamos que o ano 2020, né, esse ano atípico devido à pandemia, pode ter, acredito que em vários setores da indústria, vários segmentos da indústria, houve uma elevação nos preços das matérias-primas, né? Primeiro, aquela parada que teve e a escassez de matéria-prima acabou fazendo com que o custo dos produtos tenha um valor elevado. Mas, se não tiver nada que venha a interferir isso aí, uma empresa que trabalha com um único produto, e tu sabe que tu não tem aquela alteração, tu vem mantendo esse custeio padrão. Agora, nesse ano 2020, com toda essa questão da pandemia, onde muitos valores mudou, a empresa vai ter que adotar um outro critério, né, de custeio, porque pode haver muita variação no custo da matéria-prima, por exemplo. Mão de obra, talvez não, porque não houve alteração salarial nesse meio tempo, mas os materiais, a matéria-prima, em todos os utensílios que são utilizados na fabricação de uma cadeira, por exemplo, pode ter ocorrido alterações de valores. Daí, nesse momento, o Estado deve usar um outro critério de custeio e não esse custeio padrão, e aí começar a trabalhar de uma forma mais minuciosa esses valores, porque provavelmente esse valor do custo vai estar aumentando. A empresa vai ter que estudar uma forma de tentar enxugar o máximo possível os seus custos para não elevar tanto o preço do seu produto final, para que ainda tenha demanda no mercado e possa ter aquele giro, né, aquele volume de vendas para que a empresa consiga se manter, né? Então, a gente, quando estudou economia, a gente sabe que a economia é uma engrenagem. Então, se o consumidor final ele parar de consumir, o comércio para de vender, as distribuidoras, os representantes param de vender, as fábricas vão parar de vender, e aí começa toda aquela questão. Para a economia, para de gerar o dinheiro, começa a gerar o aumento do desemprego, e aí vira uma engrenagem ao contrário, que acaba resultando nesse cenário difícil de inflação, tempos de crise, momentos difíceis que nós estamos passando hoje. Então, muito se fala que
temos que preservar a economia. Sim, quanto mais pessoas consumindo, temos mais pessoas vendendo e mais pessoas produzindo. Então, essa que é a lógica da economia. Então, quanto mais a indústria estiver produzindo, mais ela estará contratando. E sinal que mais as empresas vão estar vendendo. Então, precisa ter mais gente para vender. Então, porque a população está consumindo mais. Então, aumenta o consumo, aumenta as vendas, aumenta a produção, diminui o desemprego. Hoje a gente está vendo essa questão de que, quando parou aqueles dias, né, uns 20 dias parados, onde gerou muito desemprego, porque parou a produção, parou toda a engrenagem, precisavam mais produzir porque o consumo praticamente parou, exceto aquelas necessidades realmente básicas. Então, agora que a economia está voltando, o pessoal, o comércio reabriu, as coisas estão voltando a acontecer. Claro que vai levar um tempo ainda para normalizar ou melhorar, mas a tendência é que a gente torce que a economia se recupere, mais pessoas trabalhando. Quanto mais pessoas trabalhando, mais vão estar consumindo, mais as empresas vão estar vendendo, mais as fábricas vão estar produzindo, mais empregos vão ser gerados, certo? Da nossa parte de contabilidade de custos, nós encerramos aqui o conteúdo, tá? Com essa parte do custeio padrão.